no decorrer da sua caminhada, adquirindo algumas habilidades para pregar. E a gente às vezes gosta de impressionar, de vir pregar, fazer bonito para retornar. Mas diante de Deus, o que Deus quer é que a gente faça o que Ele quer que a gente faça. Então eu não posso ler as Escrituras, entrar na mensagem para entregar o recado de Deus, sem antes preparar a igreja. Eu estou percebendo, pastor Euclides, que Deus tem uma unção para liberar nesta igreja. Mas existem algumas barreiras que nós acabamos criando, algumas picuinhas que nós acabamos criando para impedir a ação do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo esteja aqui, ele está aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, mas ele quer hoje que você abra o seu coração para que ele possa semear a palavra. Diante do decorrer do culto, que eu vejo que Deus está dando aqui hoje, ele quer um retorno ao princípio de tudo. Então eu gostaria que vocês colocassem os vossos pés agora, mais uma vez, por favor. Por favor. Por favor. Eu vou fazer justamente o que Deus está me direcionando a fazer. Porque o que importa aqui é resultado no final do trabalho, é produção para Deus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no teu coração. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. O maior presente que você pode oferecer a Deus hoje é o seu quebrantamento. Entrou gente aqui hoje divididas, confusas, magoadas, cansadas do dia, da labuta. Mas a igreja não é lugar para descansar, é lugar para adorar. Com a sua cabeça curvada como você está, eu gostaria que você agora fizesse uma oração de humilhação diante de Deus. Agora. Que você engolisse o teu chiclete agora e oferecesse um sacrifício vivo e santo. É o 35º encontro de jovens. Nunca mais haverá um congresso como esse. Haverá outros, mas esse aqui nunca mais. Então aproveite esta noite. Você chegou aqui, já beijou fulano, abraçou secretária, mas você ainda não falou com o Espírito Santo. Eis aí a tua oportunidade, porque Deus só fala com quem está interessado em ouvir. Então fale com Ele aí agora. Abaixante. Fale com Ele aí agora. Aumente o volume da sua voz. Fale com Ele aí agora. Fale com Ele aí agora. Abaixo. Glória. Glória. Haverá renovo de Deus esta noite, reconciliações, batismo com o Espírito Santo. Ele vai fazer, mas adore a Ele agora. Tire a sua máscara de alto existente, de alto superador, e diga: Deus, eu sou barro e tu és oleiro. Eu estou aqui quebrado, me conserta, Senhor. Alas, isso. Hoje é o congresso do lenço. Não é o congresso das vestes bonitas e dos sapatos brilhosos, é o congresso do lenço.
com muita reverência, a uma pessoa distinta em nosso meio, com muita reverência. Pega a sua Bíblia agora, por favor. Toma o seu assento. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo de número 18, a parte A. Nosso pastor leu o versículo 18. Eu vou ler somente a parte A do versículo 18, do capítulo 15, onde está o tema a esse 35º Congresso de Jovens. Todos que acharem a referência bíblica, diga comigo, amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Vou ler por mais uma vez: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. A igreja repita comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Mais uma vez. Última vez, bem alto, 1, 2, 3. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Amém. Que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos para ouvirmos esta noite a palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados, o capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, trata justamente de uma série de parábolas que Jesus Cristo utilizava nos seus ensinamentos. É importante que meu moço, minha moça, já entenda de princípio que as parábolas de Jesus não era e não são nenhum texto isolado da Bíblia, como algumas pessoas pregam, pensam e acreditam. As parábolas que Jesus contou foi a forma e a condição que ele usou para exemplificar os seus ensinamentos. Observe que, conforme a revelação do evangelista João, no capítulo 1, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e Paulo ampliando a revelação em Filipenses 2 e 8 a seguir, que ele assumiu, que ele tomou a forma de homem. Jesus assumiu não a natureza de homem do pecado, mas a forma de homem. Observe que Jesus, no seu ministério, quando ele veio à terra, ele falava como homem, ele se relacionava como homem, sua dicção, tato, paladar, olfato como homem, porém a sua voz, a sua língua era semelhante também a homem, o seu vocabulário era semelhante a homem. Para quem conhece a Bíblia, sabe que na época que Jesus Cristo iniciou o seu ministério na Palestina, Roma havia ampliado a língua grega e a cultura grega e o latim, mas os orientais já utilizavam o hebraico e o aramaico. Logo, Jesus Cristo também, o seu dialeto era tanto o hebraico como o aramaico. Jesus falava no nível da linguagem dos homens daquela época, mas mesmo assim, Jesus tomando a forma humana, falando de uma forma simples e profunda, as pessoas tinham dificuldades para absorver, para exaurir acerca do assunto que Jesus estava falando. Por isso, ele utilizou de parábolas, que quer dizer uma comparação. Observe que, se Jesus não utilizasse as parábolas, as pessoas da época não iam absorver, não iam compreender o seu ensinamento. Seria semelhante a algumas passagens bíblicas, semelhante a Daniel capítulo 5, no versículo 1 a seguir, quando o rei Belsazar
filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma festa para 1000 dos seus convidados. Somente a realeza estava presente naquela festa, e houve um momento daquela festa que o rei já estava alterado pelo vinho, mandou trazer os vasos, as taças que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, quando mesmo destruiu o templo e colocou vinho sobre os vasos consagrados. Neste momento, uma mão misteriosa apareceu e escreveu nas letras garrafais que ninguém de Babilônia, a cabeça de ouro, nem os astrólogos, nem os intérpretes, nem os magos, nem os feiticeiros, nem aqueles que tinham a ciência do saber, ninguém conseguiu interpretar as escrituras escritas na parede. Aí então chamou-se Daniel, e Daniel interpretou, porque Daniel tinha intimidade com Deus que escreveu. Se Jesus falasse na linguagem celestial, os homens não teriam condição de compreender a profundidade, a riqueza acerca dos assuntos em pauta que Jesus Cristo falava. Foi justamente isso que ele falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, você é príncipe dos judeus, se eu falo coisas da terra, você não entende, Nicodemos, muito mais se eu falar as coisas celestial. Aí Paulo diz: eu fui ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que não é lícito se dizer, porque ninguém vai compreender. É um nível mais profundo, é um nível maior. Por isso Jesus falava por parábolas. Agora que você entendeu, o capítulo 15 é um capítulo rico em assunto revelador. Aqui existem algumas aplicações, algumas revelações que eu quero esta noite compartilhar convosco. Em primeiro plano, esta parábola, no capítulo 15, vai tratar de 3 assuntos importantes. Número 1, a ovelha perdida. Número 2, a dracma perdida. Número 3, o filho perdido. Todavia, esses 3 pontos que Jesus está falando, trata-se de uma parábola só. Aqui é um contexto de uma parábola que Jesus está definindo em 3 pontos. A primeira revelação desse texto, que tanto a ovelha, tanto a dracma perdida, como o filho perdido, representa os 3 tipos de pessoas que Deus procura. A ovelha, a dracma e o filho perdido fala de 3 pontos importantes acerca da visão de Deus relacionados-se com o homem. Por exemplo, quando fala da ovelha perdida, Deus está dizendo que o homem é semelhante a uma ovelha, e Deus se apresenta como pastor desta ovelha, pois o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Davi já teve a revelação messiânica. No Salmo 23 ele clamou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo, se o homem é uma ovelha, Deus é o pastor desta ovelha. Em segundo plano, o homem é tipificado como uma dracma perdida, revelando o valor imensurável que o ser humano tem diante de Deus. Haja visto que Jesus disse: mais vale. Essa expressão vale fala de campo, fala de valor. Mais vale uma alma salva do que o mundo todo em perdição, mostrando que o homem tem um valor precioso diante de Deus. A terceira está falando concernente o filho distanciado, o filho perdido, que vai revelar que Deus quer que o homem seja filho e Deus seja o pai, pois o
perdidas, mas oreis assim: Pai nosso que estais no céu. Oh glória! Aqui está a primeira revelação do capítulo 15. A segunda revelação, que aqui se aplica também, vai falar concernente 3 tipos de pessoas perdidas. A ovelha vai falar daquele que se perdeu e não sabe que se perdeu. A dracma perdida fala daquele que se perdeu, não reconhece que se perdeu e precisa ser iluminado para ser achado. Acender a candeia. O filho perdido representa aquele que se perdeu, sabe que se perdeu, reconhece que se perdeu e retorna para a casa do Pai. Aqui está a segunda revelação do capítulo 15. A terceira revelação do texto é que o capítulo 15 é conhecido como os achados e perdidos da Bíblia Sagrada, porque aqui se fala de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida, ele é um filho perdido, provando e mostrando que os maiores valores hoje estão se perdendo dentro da própria casa. Os grandes valores hoje estão se perdendo dentro de casa. A ovelha se perdeu do rebanho dentro de casa, a dracma se perdeu dentro de casa, o filho se perdeu dentro de casa. Logo, os maiores valores estão se perdendo dentro de casa. Mas aqui existe muito material para trabalharmos esta noite, para o negócio tornar-se mais profundo. Nós precisamos nos aprofundar no original. Quando a Bíblia fala casa, a palavra casa no original quer dizer beit. A palavra casa quer dizer beit. Diga comigo: beit. Beit. Não, mais alto: beit. Só as mulheres: beit. Só os machos: beit. Toda a igreja: 1, 2, 3, beit. A palavra casa no original quer dizer beit, mas dentro da exegese, da interpretação da palavra casa, existem 3 interpretações da palavra casa. A primeira interpretação da palavra casa fala de família, esposo, esposa, filhos, família. Foi isso que Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família. A Bíblia diz em Provérbios: a mulher sábia edifica a sua casa. Família. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Aqui está a primeira interpretação da palavra casa, quer dizer família. Olha para cá, a mensagem está aqui, olha para cá. A segunda interpretação da palavra casa fala-nos concernente igreja. Na verdade, a gente usa a expressão vamos à igreja. Está errado? Está, não é maldosamente, é erradamente, porque nós somos a igreja. Nós vamos na casa de Deus, templo, que chamamos de igreja. A segunda interpretação fala da casa de Deus. Ageu capítulo 2: quem dentre vós viu esta casa e não é nada comparado à primeira? Portanto, assim diz o Senhor: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Confirmando a profecia de Ageu, Mateus capítulo 21, Jesus entrou no templo de Deus, virou a mesa dos campistas e declarou: a minha casa será chamada casa de oração. A segunda interpretação da palavra casa fala de igreja, casa de Deus. E a terceira interpretação da palavra casa fala da vida pessoal
crente como casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3:16. Não sabeis vós que sois templo de Deus, morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus não visita crente regenerado, ele visita desviado, ele visita meio cá, mas crente, ele habita. Aonde o Espírito Santo está habitando, aqui levanta a mão no sinal, ele habita. Agora observe, logo, toda vez que você vê o pastor Euclides ensinando sobre casa, você vai entender: casa fala de família, casa fala de igreja, casa fala da vida do crente. Já que os grandes valores estão se perdendo dentro da casa, logo os valores estão se perdendo. Primeiro, na família. Segundo, na igreja. Terceiro, na vida pessoal de cada indivíduo. Aqui, pastor Hugo, nós vamos ter muito tempo para trabalhar. O campo é vasto. Eu posso aqui dizer que um dos grandes valores que se perde hoje na casa, família, entre tantos, é que hoje a mesa com 4 cadeiras hoje não é de todos, mas tem na casa de muitos crentes hoje. Mesa virou enfeite. Mesa, vou dizer isso porque aqui está a revelação, a aplicação do texto. A mesa virou enfeite. Hoje tem até mesa de estar hoje, está empoeirada, porque na verdade, eu não sei se você está sabendo, os orientais, os judeus ortodoxos, eles acreditam nisso, e eu também, que a mesa, quando se senta em volta da mesa, é um momento sagrado. Quando um judeu convida uma pessoa para ir à sua casa e sentar-se em volta da mesa, ele está chamando para fazer aliança. Você crendo ou não crendo, no mundo espiritual é selado. Foi por causa da mesa que Jesus é censurado no capítulo 15. Logo hoje, o maridão pega um prato, vai para de frente, atira visão. A mulher não fica por baixo, pega um prato e vai para não sei aonde. A filha ou o filho não fica por baixo, vai para o Face, vai para o Twitter, o Instagram, e a mesa fica lá. Chegou a hora da família se assentar em volta da mesa para agradecer o pão que Deus providenciou. Segundo os grandes valores hoje estão se perdendo dentro de muitas igrejas. Eu louvo a Deus, e eu gosto de pregar na Assembleia de Deus porque aqui a prioridade é a palavra. Mas hoje eu sou pastor de igreja, eu viajo, eu prego, e tem igrejas, irmão, que a gente fica lá e é tanta cantarola, é peixe, é tanto peixe, e a gente fica agoniado. Quando é um louvor que toca a alma da gente, quando é um louvor cristocêntrico, o hino da harpa, quem dá harpa tem que ser bem cantado, não é chorado, é bem cantado. O hino da harpa bem ensaiado é hino que faz a gente ouvir de joelhos, você não vai rir. Mas hoje é tanta cantarola, porque Deus vai te dar vitória, porque Deus vai dar a volta por cima, porque os teus inimigos vão ter que ver que nada, irmão. O segredo do crente é no oculto, é no quarto, de joelho. Mas o grande valor que se perde hoje é que a escassez da palavra. A gente vai no escudo por aí, e um canta, e o outro fala. Eu aprendi que quando o pastor diz: meu filho dá uma saudação, é estourado, é seguido de estourado. Canta,
Deus fala em mim, não acredito. Mas será que a igreja está preparada para o de repente de Deus? Valores que estão se perdendo. Mas eu louvo a Deus esta noite, porque aqui o povo veio para ver celebridade. Aqui não tem pregador famoso, nem cantor. Aqui é Jesus, é a palavra de Deus. E o terceiro ponto que se perde é casa falando do ser humano. O devocional da oração, o devocional do jejum, o devocional da meditação na palavra, a fidelidade do dízimo, da oferta, acabou. Valores que estão se perdendo. Agora observe o que motivou Jesus falar estas parábolas, ou esta parábola está justamente no capítulo 15. Leia comigo, por favor, versículo 1 e 2. E chegava-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles em volta da mesa, no original do grego. Aí Jesus vai falar uma parábola, ele propôs uma parábola. Jesus vai criar uma parábola, escute, como se fosse teatro espiritual, uma peça, e ele vai colocar tanto os publicanos na história, como os fariseus e escribas. Geralmente essa mensagem a gente ouve assim, de alguém que um dia cantava na igreja e não canta mais. Está errado? Não está, está certo. Mas aqui, quando Jesus fala sobre o pródigo, vai muito mais além que alguém um dia cantou, deixar de cantar, porque aqui Jesus vai aplicar a uma nação, a uma geração de pessoas. Aí Jesus vai criar um cenário profético. Ele coloca os coadjuvantes, que são eles representados. Primeiro, o pródigo que saiu. Segundo, porque são dois pródigos, não é um, é dois. O pródigo que ficou. Terceiro, o servo do pai. Quarto, o dono dos porcos. Depois vem os figurantes. Quem eram os figurantes, pastor? Os amigos do pródigo que saiu, os amigos do pródigo que ficou, as meretrizes, a terra distante, a fome e a humilhação. Depois vem o protagonista que eu vou falar no final. Aí Jesus disse, e lhe propôs uma parábola. O filho pródigo, na verdade, aqui representa a nação gentílica que estava distanciada de Deus. O irmão do pródigo, o pródigo mais velho, representava Israel, que ficou na religiosidade e na soberba da hipocrisia. Aí ele vai contar sobre um pai, que o filho chega e diz: pai, dai-me metade, a parte da herança, pois não quero mais ficar nessa casa. Aqui é um grande pecado, porque ele matou o pai com o pai vivo. Porque a herança só se reparte depois do dono das terras morrer. Mas aqui, o dono das terras ainda estava vivo. Ele desejou a morte do pai. Pai, me dai a minha herança, pois quero partir. E o texto diz que o pai vendeu, ajuntou-se tudo, e ele pegou e foi para uma cidade distante, um outro país. E quando chegou lá, com muito dinheiro, ele tinha amigos, porque amigos entre aspas, amigo de conveniência está cheio por aí, bajuladores está cheio por aí. E ele foi gastando, eu pago para você, foi em lojas caras, roupas bonitas, fartura, e foi gastando, foi gastando, foi gastando a herança, foi gastando até que não tinha mais nada. Aí o texto diz que houve uma fome naquele país. Logo, ele estava em outra nação, uma fome naquele país. E a fome veio justamente a crise econômica, na hora em que ele não tinha mais nada. Aí morreu os amigos entre aspas,
e as portas, janelas foram fechadas, os amigos desapareceram, a roupa rasgou, o sapato rasgou,